Senhor Jesus Cristo, meu nome é Pastor Roberto, e eu defendo aqui uma pequena dissertação a respeito da viagem de Jacó. Eu gostaria de ler aqui para que os ouvintes possam entender. A leitura está localizada no capítulo 28, no versículo 10 em seguida de Gênesis, onde diz assim: E partiu, pois, Jacó a Berseba e foi-se a Padã Arã, e chegou a um lugar aonde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por cabeceira, e deitou-se naquele lugar. É interessante que a Bíblia ela diz que Jacó fez uma viagem, e buscando um conhecimento, buscando uma boa interpretação, e recorrendo nos recursos da literatura, eu descobri que um certo historiador, ele foi além. De que maneira? Ele não foi além da Bíblia, mas ele procurou fazer justamente isso que eu quero trazer aqui. Uma interpretação dentro daquilo que os textos paralelos vêm nos trazer. Esse historiador, ele foi além. Ele mediu a distância em quilometragem, a distância que Jacó fez. Ele mediu a distância em quilometragem. Jacó fez uma viagem que durou entre torno de 56 a 65 dias. Jacó fez essa viagem sozinho. Essa viagem, ela demorou aproximadamente 65 dias, tendo a distância de 700 a 800 quilômetros de viagem. A uma distância, principalmente localizada aqui onde nós estamos, quase como daqui nós vivemos no Mato Grosso, no lugar que nós estamos aqui. Jacó fez essa viagem a pé. E é interessante que devido à pressa que Jacó sai, ele não leva nada consigo a não ser o quê? O cajado e o azeite. O cajado ele levou por quê? Porque era impossível, era normal uma pessoa naqueles dias ter um cajado. Ele jamais tiraria o cajado da sua mão. E ele levou consigo ali o azeite também, era a única coisa que ele tinha. E chegou um determinado trecho da viagem de Jacó, que Jacó ele sentiu ali que tudo aquilo que ele tinha feito, todo aquele artifício, aquele expediente que ele se utilizou para pegar ali aquela bênção daquela maneira, ele entendeu que aquilo estava errado. O irmão queria matá-lo. A viagem que ele estava fazendo era perigosa. Ele sabia que ele poderia ser atacado por um animal feroz, ele poderia ser atacado por uma adversidade, quem sabe ali por salteadores. Ele não tinha arma para se defender. E Jacó agora ele chega em determinado trecho daquela viagem que ele vê uma pedra. E eu costumo dizer que Jacó ele não viu somente ali uma pedra, mas ele viu ali a sua possível sepultura. Ele viu a sua possível sepultura. E, na verdade, se você fazer ali uma boa interpretação, você vai entender que Jacó não só queria descansar, mas a vontade de Jacó era morrer. Ele queria deitar aquele sono e não acordar. E tanto é que a Bíblia nos dá esse recurso para a gente poder entender isso, que o próprio Deus teve que ir lá animar Jacó. Ao ponto de Deus aparecer no capítulo 28 e no versículo 12 aqui, aonde nós lemos, aonde Deus diz para Jacó: Jacó, eu sou o Deus do teu pai Abraão, eu sou o Deus do teu pai Isaac. Em outras palavras, Deus estava dizendo para Jacó: ó Jacó, apesar de tudo aquilo que você fez, apesar de todas as mentiras, apesar de tudo aquilo que aconteceu até aqui, eu quero dizer que eu ainda sou contigo. Eu quero dizer que tu não vai morrer aqui. Esse era o desejo de Deus. E Jacó ele se atenta para aquela experiência maravilhosa, entendendo ali que apesar de tudo que tinha acontecido, Deus estava com ele. E Jacó se levanta na sua presença, na presença de Deus, e a primeira atitude que ele tem é pegar a única coisa que ele tinha, quem sabe, o único recurso que ele tinha dentro daquela viagem. Eu buscando mais informação, eu descobri que essa distância dessa viagem entre Berseba e Padã Arã havia somente 3 cidades no caminho. A cidade mais próxima seria aproximadamente de 10 a 15 dias de viagem.
E a única possível moeda de troca que Jacó tinha era aquele azeite. Mas no momento que ele percebeu que Deus estava com ele, no momento que ele entendeu que Deus era ainda na vida dele, ele não titubeou, mas ele pegou a única coisa que ele tinha, que era o azeite, e ungiu aquela pedra e deu o nome de Betel para aquela pedra. E transliterado significa casa de Deus. E Jacó, ele olha para Deus e diz: Deus, se tu está comigo, você vai ver, acompanhando esse capítulo por inteiro, que ele faz 3 petições a Deus. A primeira petição que ele faz a Deus: Senhor, se o Senhor me guardar. Por que ele pede a proteção de Deus? Justamente porque a viagem era perigosa, como nós já falamos. Ele poderia ser atacado por uma diversidade que poderia acontecer no caminho. Ele não tinha arma para se defender. Então a primeira coisa que ele pede a Deus: Senhor, se tu está comigo, me proteja. Segunda coisa que você vai ver Jacó pedindo a Deus: Senhor, me dá veste e comida para comer. Por que Jacó pede veste? Em primeiro lugar, se nós buscarmos as informações sobre o clima naqueles dias, ou até hoje naquela região do Oriente Médio, você vai entender que de dia é muito calor e à noite muito frio. De dia a gente chegamos a ter até mesmo uma temperatura de quase 40 graus. À noite, a temperatura cai bruscamente. Pode chegar até 5, 6, até 10 graus abaixo do zero. Por isso que aquele povo que habita naquela região do deserto, ali do Sinai, naquela região onde nós estamos falando, eles andam com aquelas roupas, aqueles turbantes, justamente para não sofrer um choque térmico. E Jacó, ele saiu como fugitivo. E como fugitivo, ele não teve tempo de levar roupa. Por isso que ele pede: Senhor, se o Senhor me der veste para vestir. E ele pede também comida para comer. E Jacó, meus irmãos, ele não teve tempo de levar comida. Ele não teve tempo de levar nem mesmo um lanche. Ele não tinha onde comprar. Então ele pede: Senhor, eu preciso de me alimentar, eu preciso de alimento para continuar esta minha viagem. O meu irmão Esaú, ele era caçador, mas eu não sou. E Deus, ele vai dar justamente a Jacó essa habilidade de viajar e caçar ao mesmo tempo. Ele dizia a Deus: Senhor, o meu irmão, ele sintetiza o artifício da caça. Meu irmão, com arco e flecha, a 100, 200 metros, com facilidade ele alveja um animal, mas eu não sei caçar. Mas Deus dá isso para Jacó. Deus dá essa estratégia para Jacó. Terceira coisa que ele pede a Deus: Senhor, se tu me levar em paz, me fazer tornar em paz até a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, eu serei o teu servo aqui na terra. E de tudo que o Senhor me der, Senhor, veja bem, a única coisa que eu tenho aqui é as tuas promessas. Estou na tua dependência, mas estou nas tuas promessas, porque o Senhor disse que está comigo. Se o Senhor me levar em paz, me fazer tornar em paz até a casa de meu pai, se o Senhor me vier a dar alguma coisa para o teu servo daqui por diante, pode ter certeza, meu Deus, que de tudo que o Senhor me der, eu devolverei a 10ª parte.